Nessa aula 10, a gente vai ver o capítulo 10, que é circunferência e círculo. Então, a circunferência são os pontos, do plano, não plano, tá? São os pontos de um plano que estão à mesma distância de um ponto dado aqui, que é o O. E essa distância a gente chama de R. Se nós formos ver que nós temos pontos que estão externos à circunferência, pertencente à circunferência e interno à circunferência. Lembrando que a gente está estudando geometria plana, tá? Quando os pontos são exteriores, é que eles estão numa distância maior que o raio. E quando estão no interior da circunferência, é que a distância desses pontos é menor que o raio, certo? Então, os infinitos pontos que são maiores que o raio estão no exterior da circunferência. E os infinitos pontos que estão a distância menor que o raio estão no interior da circunferência. Temos que lembrar que desde a primeira aula eu falo que o nosso estudo de geometria tem muita definição, porque tem muito objeto a ser estudado. Então, o que é uma corda? Uma corda é um segmento que une dois pontos aqui, da circunferência. O diâmetro é a maior corda possível, certo? E essa corda que passa pelo centro. E outro elemento aqui é o raio, tá? Quando a gente tem aqui um ângulo, OA, OB, a gente divide a circunferência em dois arcos. O arco é do ponto A até o ponto B, todos esses pontos aqui, que estão internos ao ângulo, no interior do ângulo. E o outro arco seria esse aqui, com o X, tá vendo aqui, que seria exterior ao ângulo. Tá? Então, quando a gente tem um ângulo, a gente divide em dois arcos. Sempre que a gente fala em arco AB, é o menor dos arcos, tá? No caso aqui, se for a metade, né, vai ser a semicircunferência aqui, esse arco AB vai ser a semicircunferência. Claro que tem duas, né? Então tem que ser uma das duas. Qualquer uma das duas vai ser semicircunferência. Lembra que no começo eu falei o que era circunferência, certo? Agora a gente vai ver o que é círculo ou disco. Outro dia no IF teve uma discussão sobre isso. Outro dia que eu falo deve ter uns 2, 3 anos já. Já teve uma discussão sobre isso. Eu tenho a minha opinião bem formada em relação a essas definições. Círculo e disco é a mesma coisa. É a parte interna aqui, da circunferência. Contando com a circunferência. É como se fosse um disco mesmo, tá vendo? A circunferência é aquela parte de fora. E o círculo ou disco é toda essa parte aqui com a circunferência. Tá? É essa área toda aqui e mais a circunferência. Aqui no nosso livrinho ele fala que o círculo é a reunião da circunferência com seu interior. Tá? E para não ter dúvida, se eu falar centro, raio, corda, diâmetro e arco de um círculo, é a mesma coisa que eu falar centro, raio, corda, diâmetro e arco da respectiva circunferência que esse círculo tem. Tá? Então, círculo, gente, é o disco, tá? E circunferência é a linhazinha de fora. Ok? Continuando nossas definições aqui, o que é um setor circular, um segmento circular e um semicírculo, tá? Então vamos ver aqui, O setor circular, é como se fosse a pizza aqui, tá vendo? São os lados do ângulo, o arco e a parte interna aqui, É como se fosse uma pizza mesmo, o setor circular, tá? Aqui também seria um setor circular também, tá?
essa parte aqui do exterior do ângulo. Para os gordinhos. E fazendo analogia com o arco, quando a gente fala do setor, a gente sempre pensa no menor setor, que seria esse aqui, tá? Se a gente falar o setor que está aqui, é esse pequenininho aqui, tá? A gente não pensa nesse, a não ser que você explicite que é o outro lado, tá? Agora, segmento circular, tá vendo essa corda B aqui, ó? É essa parte aqui toda essa parte aqui desenhada aqui, tá vendo? A B, ó. E se tiver, é claro que tem dois segmentos, né? Tem esse e tem esse grandão aqui. Aí se for com um grandão, for maior, é porque ele contém o centro, certo? Se ele tiver, se o segmento contiver o centro, ele é o maior, tá? É o lado maior. Isso que é segmento circular. E terminando com o semicírculo, né? Semicírculo é um, entre aspas, seria um segmento circular, né? Só que metade do círculo. Porque na verdade o diâmetro é uma corda, né? O diâmetro é a maior corda possível, é a corda que possui o que passa no centro da circunferência. Olha só, o que é uma reta secante a uma circunferência? É a reta que corta a circunferência em dois pontos distintos, tá? Então, uma reta que corta a circunferência em dois pontos distintos é uma reta secante à circunferência. Então, a gente vai ver agora essas duas demonstrações no GeoGebra. Esse 299.300 vai ser uma, e depois o 301 com o 302 a segunda. E quem não estiver enxergando lá, volta aqui para ler, tá? A tela. Então, a primeira parte aqui interessante desse capítulo é essa demonstração aqui. Se eu tenho uma secante, eu vou fazer aqui a secante aqui, ó. Ela tem essa corda AB, tá vendo aqui, ó? A corda AB, ó. Então, o que diz isso aqui, essa corda? É que se eu pegar o ponto médio da corda, aqui o ponto médio, ela vai ser aqui, ó, o OM vai ser a mediatriz, certo? Desse segmento AB. Ou seja, se é mediatriz, ela é perpendicular. Mas como é que a gente sabe que é mediatriz? Olha só esses segmentos aqui, ó. Eles não têm o tamanho do raio, ó. Aqui não tem o tamanho do raio, aqui não tem o tamanho do raio. Então, é porque essa reta aqui, ó, esse ponto O, ele está na mediatriz do segmento AB. Quando tem essa mesma distância aqui, ó. Então, a OM é perpendicular. Vou fazer um ângulozinho aqui. OM aqui, ó, é perpendicular à corda. E aqui é o ponto médio, aqui é perpendicular à corda. É isso. Outro modo de ver, além dela ser, se essa aqui é a mesma distância, ela é a mediatriz, outro modo de ver é o seguinte: observe que o triângulo BMO e CMO, eles são congruentes pelo caso LLL. Por quê? Esse pedaço aqui é igual a esse pedaço, porque eles são um é metade do outro. Esse lado é comum e esses dois lados são o raio. Logo, os três pedaços são iguais. E se esses dois triângulos são congruentes, esse ângulo aqui, ó, que eu estou botando o dedinho, ó, é igual a esse aqui, certo? Isso aqui tem uma reta, esse ângulo é igual a esse, é porque o ângulo é de 90 graus.
Então eu expliquei de duas formas, tá? Primeiro utilizando a mediatriz, porque como O está equidistante a A e B, OM é uma mediatriz e ponto final. E o outro modo é você mostrando que esses dois triângulos são congruentes. E se são congruentes, esse ângulo é igual a esse. E quando você tem ângulos iguais aqui numa reta, porque eles são retos. Tá? E esse pedacinho aqui é perpendicular. Agora a gente vai ver o slide 301 e 302 para ver essa demonstração aqui, ó. E agora é o seguinte, se eu tenho uma secante, é porque a reta perpendicular a ela, que passa pelo ponto O, passa também pelo ponto médio da corda AB. Agora a gente vai mostrar que se eu tenho uma secante, deixa eu colocar aqui. Se eu tenho a circunferência, tenho uma secante que corta no ponto A e B. Aqui no ponto A e B. Se eu passar uma perpendicular por aqui, ó. Se eu passar uma reta perpendicular por aqui. Essa demonstração tem que mostrar que este ponto aqui, ó, é M. O que a gente sabe? Eu vou botar aqui fechar aqui os triângulos, ó. O que a gente sabe desses triângulos aqui, ó? Se a reta é perpendicular, é porque esses dois ângulos são de 90. Então aqui é um caso de triângulo retângulo. O que a gente sabe que é igual aqui, ó, nesse triângulo retângulo? A hipotenusa é igual a essa hipotenusa e esse cateto aqui que é comum, né? Então, quando eu tenho no triângulo retângulo a hipotenusa e um cateto iguais, é porque os triângulos são congruentes. E se os triângulos são congruentes, a M é igual a MB, que quando eu tenho a perpendicular aqui da corda, esse ponto é o ponto médio. É isso. Botei aqui os tracinhos, ó, para mostrar que esse aqui é igual a esse porque é do raio. Esse cateto aqui é comum e esses ângulos é porque isso aqui é perpendicular. Continuando nossas definições, o que é uma reta tangente? A reta tangente é uma reta que quando corta aqui a circunferência passa só num ponto. Agora olha só, tá vendo aqui o 2? Ó, a gente vai ver o 2 e o 3. Vamos fazer a demonstração do 2 e o 3. E depois do 4 e do 5 lá no GeoGebra. Então estou colocando aqui para vocês, né? Se tiver muito pequenininho, vou poder voltar o vídeo e parar e ler. Então, o que a gente tem que demonstrar aqui é que se eu tiver toda a reta que for perpendicular a um raio na sua extremidade da circunferência, é tangente à circunferência. É isso que a gente tem que mostrar. Então, qual é a hipótese? Que a reta Tzinha aqui, ó, reta Tzinha, é perpendicular ao raio OT, tá vendo? Então, T é tangente à circunferência. É isso que a gente tem que demonstrar. A hipótese é que essa reta é perpendicular, então aqui forma um ângulo de 90. E a gente tem que mostrar que ela não corta duas vezes, né? Corta só uma vez só. Tá? E essa demonstração é bem simples. Olha aqui, observe que, vamos ver o ponto E, tá vendo aqui esse ponto E aqui, ó? Ele é um ponto diferente de T, da reta. Ora, qualquer segmento que eu fizer aqui, ó, se eu tenho uma reta perpendicular, essas oblíquas são maiores. Então elas são sempre maiores que o raio. Porque se o raio é do tamanho de OT, e todas os outros segmentos que a gente fizer de OE, seja lá onde for que tiver OE, vai ser oblíquo, né? Então ele é sempre maior do que o raio. E é essa a explicação. Logo, não existe outro ponto que corte
a circunferência, porque todos os pontos que a gente colocar aqui vão ser maiores do que o raio. Logo, eles estão externos, a tangente não cortam a tangente, então esse é único esse ponto aqui. Ou seja, se é único, porque a reta T é tangente à circunferência. Essa é a explicação. Agora, essa demonstração é a seguinte. Toda tangente é perpendicular ao raio no ponto de tangência aqui, ó. Tem que mostrar que isso aqui é perpendicular, ó. Tá? Então eu tenho uma tangente qualquer que corta aqui no ponto T e eu tenho que mostrar que o raio OT é perpendicular à reta tangente. Então, se T aqui, ó, não é perpendicular, então a gente vai ter outro ponto que vai ser o pé da perpendicular aqui. Então vai ser, ó, OM é a perpendicular. E a gente sabe que se aqui é perpendicular é porque existe um ponto X aqui onde MT é igual a MX. A gente já sabe de antes. Agora a gente vai construir o seguinte, ó. Vamos construir esse triângulo aqui, ó. E vamos comparar esses dois triângulos. O que a gente sabe? A gente sabe que esse lado é igual, TM é igual a MX. Aqui o ângulo é de 90 e esse lado é comum. Então, ó, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Esses dois triângulos são congruentes. E assim, OX é igual a OT. O OX é o raio, certo? E X pertence a lambda. É isso. Mas lá no começo, a gente estava falando que era um ponto só de tangência. E agora nós temos dois pontos de tangência da mesma reta. O que é absurdo, porque a gente está contrariando a hipótese. Então, quando é absurdo, quando a gente contraria a hipótese, é porque o T é perpendicular ao OT. O OT é perpendicular em T. É isso. Continuando agora as nossas definições, se a reta for chamada de exterior à circunferência, é porque não tem ponto comum. Ela não corta a circunferência. Então, quais são as posições que nós podemos ter entre uma reta e uma circunferência? Ó, ela pode ser exterior, é porque a distância, essa distância aqui, ó, é maior que o raio. Ela pode ser tangente, então a distância do centro à reta é do tamanho do raio. E ela pode ser secante, então a distância da reta ao centro é menor do que o raio. Vamos ver mais algumas definições aqui, ó. Quando é que a circunferência é chamada de interna? Quando é que ela é tangente interna? Quando é que ela é secante, tangente externa e externas? E isso também tem a ver com as distâncias do centro dela, tá? A gente pode verificar isso sem ver o desenho, olhando só os centros. Então, ó, são 5 posições, ó. Se as circunferências forem internas, a distância do raio aqui, tá vendo aqui, ó, de O1 a O2 é menor do que R1 menos R2. Você vai pegar o raio da primeira menos o raio da segunda e a distância vai ser menor ainda do que isso. Se for tangente interna, o que acontece? Existe um ponto de tangência aqui e todos os outros pontos da circunferência pequenininha estão internos na circunferência grande. Então, a distância entre os centros é exatamente R1 menos R2. Ó. Dá para ver aqui, ó, R1 menos R2 é a distância da tangente interna. Agora vamos ver aqui as secantes. Ó. Na secante,
é quando existe dois pontos em comum aqui nas circunferências. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Existem dois pontos em comum. Então, a distância entre os centros está entre R1 menos R2 e R1 mais R2. E terminando, ó, quando é tangente externa, tem um ponto em comum e toda a circunferência, né, todo o círculo aqui, ó, tá com os pontos fora da externo a grandão, né? Então vai ser R1 mais R2, dá para ver ó, que é R1 mais R2. E quando ela é externa mesmo, obviamente a distância entre os dois centros é muito maior que R1 mais R2, tá? Então são essas as 5 possibilidades aqui, ó, entre duas circunferências. Lá em geometria analítica, quando eu faço a minha última aula, que é a explicação dos lugares geométricos das cônicas, eu utilizo esse conhecimento aqui, ó, da geometria plana. Ó. Se eu tenho um ponto fora, ó, e na tangente aqui, ó, PA e PB, tá vendo aqui, ó? Essas distâncias são iguais, ó. Então vamos lá, ó. Se de um ponto P conduzirmos os segmentos PA e PB, ambos tangentes a uma circunferência, com A e B na circunferência, então PA é de mesmo tamanho de PB. É essa a demonstração que a gente vai fazer, ó. Se eu pego o ponto P, ó, PA tangente, PB tangente aqui, ó, eu quero mostrar que PA é de mesmo tamanho que PB. E a gente vai fazer isso por congruência de triângulo, certo? Então, olha só. Olha como é que é fácil aqui, ó. Aqui está o centro, vamos ligar a OP, certo? OA, que é perpendicular, a gente já sabe, OB, que é perpendicular. Então, existem vários modos de ver isso, mas o mais fácil é o seguinte. São dois triângulos retângulos, onde a hipotenusa é comum e os catetos aqui, ó, são de mesmo tamanho. Logo, esses dois triângulos são congruentes. Logo, PA é congruente a PB e acabou. Tranquilo? Então é só ver o caso de congruência aqui. E uma aplicação é do quadrilátero circunscrito. Então, quando é que um quadrilátero é circunscrito? Quando os lados são tangentes aqui à circunferência, tá vendo? Eles têm que ser tangentes à circunferência, senão não é circunscrito. E falta pouco para terminar esse capítulo. Se um quadrilátero convexo é circunscrito a uma circunferência, a soma de dois lados opostos é igual à soma dos outros dois, que é a aplicação do que eu falei daquele teorema lá. Então tá aqui, ó. Como tá aqui, ó, quadrilátero circunscrito. Como AX é do mesmo tamanho de AT, BX é de mesmo tamanho de BY, CY do mesmo tamanho de CZ e DZ do mesmo tamanho de DT, e a gente sabe que AX mais BX é AB, são os lados, a gente mostra aqui que o lado AB mais o lado CD é igual ao lado BC mais o lado AD. São os lados opostos aqui, tá? Simples assim. Terminando o capítulo, se num quadrilátero convexo a soma de dois lados opostos é igual à soma dos outros dois, então é um quadrilátero circunscritível a uma circunferência, certo? Então esse é o modo de você saber que aquele quadrilátero, se você souber os lados, né, se ele é circunscritível ou não, tá? Essas somas tem que dar certinho.
E essa demonstração eu vou deixar para vocês, ok? Ver se vocês conseguem fazer essa demonstração aí sozinhos. O que é fazer sozinhos? Já expliquei, né? Vocês vão lendo a demonstração e ver se vocês conseguem entender. E aqui o que eu acabei de falar, que uma condição necessária e suficiente para que um quadrilátero convexo seja circunscritível a uma circunferência é que a soma dos dois lados opostos seja igual. É isso. E terminamos esse capítulo 10.